Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa meditação nessa manhã, para você ter um dia maravilhoso na presença de Deus, está em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Queridos, essa meditação é para que você entenda um pouquinho do texto e dentro de um contexto. Paulo foi que escreveu para Timóteo. Timóteo era como se fosse o filhinho espiritual de Paulo. Então, como pai espiritual, ele está querendo ensinar para ele algumas coisas que vão fazer diferença na vida dele e que ele precisaria se apropriar de outras coisas, mudar algumas. Isso nós também temos. Às vezes tem mudanças que precisam haver na nossa vida, às vezes nós precisamos tomar posse do que Deus já nos deu, e o que Paulo está dizendo sobre isso, ele fala: combata o bom combate. E aí você vai para o dicionário e combater é lutar por algo significativo. Então, se tem algo significativo, algo que vai fazer bem para você, ele está dizendo: olha, persevere, continue, porque você vai chegar lá. E aí ele continuando falando, ele fala assim: tome posse da vida eterna. Sabe, muitas pessoas não entendem bem o sentido de vida eterna. Nós somos seres finitos, nós entendemos o aqui e agora, passado, presente e futuro é o máximo que nós podemos entender nessa dimensão do tempo. Olha que a palavra de Deus diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. Coisa louca, nós não vamos nem conseguir entender uma eternidade, como é que é isso de eternidade a eternidade. Então, quando ele está escrevendo tudo isso, ele está dizendo: olha, você tem uma herança que você recebeu do seu verdadeiro Pai, e este Pai te deu a vida eterna. E vida eterna, é o que ele está dizendo, tome posse da vida eterna, é uma coisa que nós não sabemos entender. Por isso que eu comecei falando sobre essa dificuldade na nossa mente, mas é algo que já foi dado a você e foi dado a mim. E quando nós estamos pensando nisso, nós temos que entender que a partir do momento que você fala: Jesus, entra na minha vida, muda minha história, eu quero ser diante de Deus, como filho de Deus amado, entra para ser o Senhor e Salvador da minha vida, me perdoe os pecados, imediatamente diz a Bíblia que o teu nome foi escrito no livro da vida. Você já pensou que coisa maravilhosa? Saber lá que está escrito o teu nome num livro e que esse livro um dia vai ser aberto e que Deus simplesmente vai chegar, falar o teu nome e falar: vem ficar aqui comigo. Que coisa linda! É duro de pensar nisso e às vezes as pessoas falam: isso daí é muita arrogância, isso é muita prepotência, achar que ele é salvo, o outro não é salvo. Não, é que nós temos que acreditar no que está escrito. Deixa eu contar uma coisa gozada para vocês. Uma vez eu fui num determinado lugar e estava falando sobre Deus, conversando com pessoas. Isso no início da minha conversão, há 40 anos atrás. Eu morava ainda em Guararema e uma pessoa chegou e falou assim: vocês são muito metidos, vocês acham que só vocês são salvos. E eu parei na hora, falei: Deus, o que eu vou falar para ela? E ele simplesmente, mas assim, eu ouvia na minha orelhinha aqui do lado um sussurro falando: pergunta se ela crê em Jesus. E eu comecei: você crê em Jesus? Claro que eu creio em Jesus. Você crê que ele era Deus? É Deus? Creio. Você crê que ele se fez carne, que ele veio nesse mundo? Creio. Você crê que ele morreu numa cruz e depois ressuscitou? É claro que eu creio. Eu falei: minha irmã, por que você tem receio então de falar que você é salva? Ela parou, levou um choque. Para ela aquilo lá era como se fosse uma surpresa. Como ser uma surpresa se é isso que ele está dizendo? Paulo está falando, Timóteo era um jovem, Paulo estava ensinando, mostrando para ele a herança que ele tinha, e ele disse assim: tome posse da vida eterna, da qual você foi chamado e da qual você fez uma boa confissão diante de muitas testemunhas. Eu não sei como foi que você um dia convidou Jesus para entrar no teu coração. Pode ser que você tenha feito sozinho no seu quarto, pode ser que você vá fazer hoje, agora, onde você está. Pode ser que você tenha feito num culto, pode ser que você tenha feito
dentro de um carro, não importa. O que importa é você falar: Senhor, eu quero receber Jesus, eu quero que Ele entre na minha vida, eu preciso dEle, transforma a minha vida, perdoa os meus pecados. E a Bíblia diz que enquanto você está fazendo isso, o seu nome está sendo escrito no livro da vida. Que coisa mais maravilhosa! Isso não é orgulho, não é você se achar melhor do que ninguém, é para você tomar posse. Isso é seu, é herança sua. Você pode viver aqui nesta terra com um sentimento de medo: que vai acontecer comigo? Será que eu vou para lá mesmo? Eu vou para o céu? Como que vai ser minha vida depois? Está escrito: todo aquele que nele crê não vai perecer, vai ter a vida eterna, vai passar desta vida para estar ao lado com Deus. Vamos orar? Vamos pedir para Deus trazer uma confissão, uma confirmação em cima da sua confissão? Vamos pedir para Deus? E se você não fez ainda dessa maneira, a Bíblia diz que aquele que crê no coração e confessa com os lábios, esse é aquele que está recebendo o Espírito Santo, porque ele respeita a sua opinião. Então esse é o momento de você falar: Jesus, eu quero. Eu te conheço, sei que o Senhor é Deus, sei que o Senhor nasceu, viveu nesse mundo, olha aí o Natal, olha aí a sua morte, olha aí tudo que a humanidade fala. Nós vivemos no ano 2020 depois de Cristo, não tem como negar que o Senhor veio a este mundo. Então eu te peço, em nome de Jesus, entra na minha vida e transforma toda e qualquer situação. Vamos orar nesse sentido, pedindo para Deus fazer essa mudança agora. Vamos lá. Paizinho amado e querido, Senhor, o Senhor sabe que nós não conseguimos mais viver sem o Senhor. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, porque foi através de Jesus vindo a este mundo que nós tivemos a possibilidade de voltarmos para Ti. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada pessoa que ouvir a Tua palavra. E eu te peço, Senhor, coloca no coração a certeza de que o Senhor não mente e que se está escrito, qualquer pessoa, pela fé que crer que Jesus é o Senhor e Salvador, terá seu nome escrito, Senhor, no livro da vida. Foi chamado, Senhor, para salvação eterna e viver eternamente com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, confirma através do Teu Espírito Santo, trazendo paz, trazendo a certeza de que o Senhor agora habita com cada um que um dia abriu a boca para falar: eu quero, eu recebo, eu preciso, me perdoa. Pai, em nome de Jesus, que queira começar uma nova vida, mesmo que nunca tenham ninguém feito nada, mas hoje é o dia que essa pessoa queira, Senhor, daqui para frente uma novidade de vida. Isso é um novo nascimento, nascer para Ti. Às vezes as pessoas pensam em nascimento somente da carne, mas nós estamos falando do nascimento espiritual, nascer para Deus. Senhor, confirma esta palavra no coração de todo aquele que estiver nos assistindo, dos Teus filhinhos, das Tuas filhinhas, não importa a idade, jovem, velho, maduro, criança, não importa, mas que tenho a certeza, como está escrito nessa passagem, quando Paulo diz: combata o bom combate da fé, persevera, meu amigo, você já está chegando lá, e creia e tome posse da vida eterna que Deus, o Pai, tem preparado para você. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.